Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 461. E nós estamos falando sobre a influência dos espíritos na nossa vida. Como isso ocorre, né? Então já vimos que os espíritos, eles têm acesso à nossa mente. Eles transmitem os seus pensamentos e esses pensamentos são registrados pelo nosso cérebro quando estamos na vigília. Mas que temos uma dificuldade muito grande de discernir qual pensamento é nosso, qual pensamento não é nosso, para que tenhamos o livre-arbítrio para decidir por nós mesmos quais caminhos nós desejamos seguir. Então, a continuidade desse assunto, a questão 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que vos ocorrem em primeiro lugar. Aliás, não vos é de grande interesse estabelecer esta distinção, e muitas vezes é útil não sabê-la. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, ele o fará com maior boa vontade. Se tomar o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, é como foi dito na questão anterior da semana passada. Os espíritos podem tentar nos influenciar, entrando em sintonia conosco, eles vão nos sugerir situações, mas a decisão de aceitar ou não é nossa. Por isso a dificuldade de distinguir quais pensamentos são nossos, quais são dos espíritos. Imaginem que nós tivéssemos essa capacidade de percepção e quando estivéssemos em oração, percebêssemos a presença de um espírito de luz que vem nos orientar, nos inspirar sobre certas decisões. Então, sabendo a origem do pensamento, que seria um espírito de luz, nós iríamos acatar essa sugestão, iríamos fazer aquilo que ele nos inspira. E aí não teríamos o mérito de termos feito o bem pela nossa própria vontade, porque estaríamos sob a influência desse espírito de luz. A mesma situação, um espírito inferior, que nós distinguimos, sabemos que ele é um espírito inferior, vem nos instigar para que nós realizemos algo contrário aos padrões sociais. Então, ampliar o nosso ódio, causar discussões, e nós sabemos que essa intuição vem de um espírito inferior. Então, nós vamos rejeitá-la pela origem, e não pela nossa vontade de sermos mais pacíficos. Compreende porque a necessidade de não percebermos, de não conseguirmos distinguir quais pensamentos são nossos e quais são dos espíritos que nos rodeiam? É para que nós tenhamos o nosso livre-arbítrio preservado. Então vamos tomar as nossas decisões e vamos assumir as consequências ou os méritos das decisões que nós tomamos. Os espíritos estão próximos, eles participam conosco, como está na questão 456, muito mais do que podemos imaginar. Mas nós não conseguimos diferenciar o que é nosso do que é deles, para que tenhamos a escolha. A escolha é nossa. Nós é que finalmente vamos dizer sim ou não diante das ideias que surgem na nossa mente. Eu posso ter uma ideia e executá-la. Eu posso ter uma ideia e rejeitá-la, por compreender racionalmente que ela não é boa para mim. 462. Os homens inteligentes e de gênio sempre tiram suas ideias de dentro de si mesmos? Algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito, mas muitas vezes lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando os homens não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. Sem que suspeitem, fazem verdadeira evocação. Se nos fosse útil poder distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos teria dado os meios de consegui-lo, como nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. A pessoa tem grandes ideias e ela demonstra uma inteligência superior. Sempre é ele que se desenvolveu? Não.
muitas vezes, por afinidade, espíritos da mesma área entram em sintonia e acabam sugerindo soluções para problemas que nós estamos tendo dificuldades de resolver. Isso é chamado de inspiração. Então, nós estamos com o desejo de uma descoberta, estamos nos dedicando, oferecendo o melhor de nós para que possamos desenvolver um novo remédio, por exemplo, mas esbarramos em alguma coisa que nós não conseguimos enxergar. Então, o espírito da área, pensando no bem coletivo, nos inspira. Aí mostra o caminho. E aí são feitas as descobertas. Grandes remédios, como a penicilina, por exemplo, foram descobertas ao acaso, que não foi acaso, mas a vontade do Pai, de que nós tivéssemos acesso a essa medicação tão importante contra as infecções. Foi uma revolução a descoberta da penicilina. Então, estamos sujeitos a esse tipo de influência da inspiração, para que haja evolução. Ninguém aprende sem professor. É preciso que haja alguém que nos ensine os caminhos, mesmo que de uma forma inconsciente, como foi dito no comentário do Kardec, que se nós não conseguimos distinguir os pensamentos que são nossos dos pensamentos que são dos espíritos que estão ao nosso redor, é porque isso é um bem, para que efetivamente tenhamos o mérito das escolhas que fizermos. Então, nesse sentido, estamos sempre sendo inspirados para que possamos realizar nossa tarefa. Eu trabalho no grupo mediúnico como esclarecedor. E o esclarecedor, ele tem, diante do contato com um espírito desencarnado, a missão dele é transformar em palavras sentimentos que vão ajudá-lo a evoluir, a se libertar da dor, a ser socorrido. Então, principalmente nos casos de desobsessão, em que o espírito que se apresenta está endurecido, enraivecido, muitas vezes é preciso que ele se lembre do passado para que ele possa compreender a situação que ele vivenciou. Mas eu não tenho como saber isso. Quem é que sabe isso? É a equipe espiritual que trabalha comigo. Então, à medida em que nós entramos em sintonia com a equipe espiritual da casa e nos propomos com bons sentimentos a ajudar aquela pessoa, os espíritos que estão à nossa volta vão nos oferecendo os instrumentos. Então, de repente, em 2 ou 3 minutos, que é o que dura uma manifestação, são reveladas inúmeras situações que jamais eu poderia saber, mas que a espiritualidade ao meu redor sabe e me inspira para que, com palavras, possa ajudar o irmão a encontrar um caminho melhor. Então, as inspirações, elas vêm, e nesse caso específico da reunião mediúnica, fica evidente que não sou eu que sei essas coisas, são os espíritos que estão à minha volta. Então, eu consigo saber que, apesar do pensamento ter surgido na minha mente, como se fosse meu, eu tenho que ter a humildade de saber que foi a espiritualidade que me inspirou para que eu pudesse ajudar aquele irmão. Então, são situações que nós vamos, no cotidiano, percebendo essa presença positiva sempre que a gente tem uma boa sintonia. 463. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que ouve as boas inspirações. Muito bem. O primeiro impulso é sempre bom. Será? Então eu estou dirigindo no trânsito, aí vem um motorista desavisado, me fecha, quase bate, quase provoca um acidente e aquela vontade que a gente tem de esganar ele. Isso aí não é um bom impulso, não. Isso é nosso. Ainda da nossa impureza, da nossa imperfeição. A reação diante das situações. Então, se diante de uma situação assim, em que eu levei a fechada e a pessoa que cometeu a infração praticamente poderia ter cometido um grande acidente e eu consegui evitar. Mas eu, com serenidade, compreendo que deve ter sido sem querer. Será que ele está nervoso? Por que ele está com tanta pressa? E não permitir que a situação me revolte, me transforme a ira, significa que eu estou numa situação um pouco melhor.
Então, quais são o primeiro impulso sempre é bom? Não, depende de mim. Depende da minha vibração, do estado de ânimos, do estado de espírito que eu me encontro diante da situação que eu estou vivendo. Então, às vezes, o primeiro impulso é mau. Eu tenho vontade de discutir, de buzinar, de gritar, porque onde já se viu fazer isso? Ele podia ter causado um acidente grave. Então, eu já estou julgando e condenando o ato da pessoa, sem saber quais foram as causas. E isso não é um bom impulso. E provavelmente vem de mim, por estar irritado ou ter ficado irritado com a situação. Então, o primeiro pensamento nem sempre vai ser o melhor, mas ele normalmente tem origem em nós. Por quê? Ele vai refletir o estado em que nós nos encontramos. E aí, de acordo com esse estado, é que vamos entrar em sintonia com aqueles que nos rodeiam. E aí temos ampliado essa influência, esse desejo de discutir, de brigar, ou amenizado, caso dermos ouvidos a espíritos mais elevados que vão tentar apaziguar a situação. 464. Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom ou de um mau espírito? Estudai o caso. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. A inspiração é positiva. Muitas vezes, nós estamos em condições de receber uma inspiração positiva. Mas existem aqueles que estão próximos de nós e que percebem algum sentimento, alguma dúvida na nossa intimidade e provocam uma discussão. Então, a inspiração vem de um bom espírito? Vem de um mau espírito? Depende do resultado da ação. Então, nós somos inspirados a impor a nossa vontade numa discussão. Então, estamos defendendo um ponto de vista, acreditamos plenamente que temos razão. Então, como somos orgulhosos, isso faz com que nós entremos em sintonia com espíritos inferiores. E aí, ele vai nos inspirar para que ampliemos a nossa discussão, para que elevemos a voz, para que não aceitemos a argumentação do outro. Então, isso não é uma boa inspiração, apesar de estar condizente com o nosso desejo. Porque, normalmente, quando nós estamos defendendo uma ideia, nós queremos que a outra pessoa concorde conosco. Então, aparentemente, a atitude é positiva para que o outro aprenda. Mas a realidade é que tudo que nos tira do equilíbrio não é bom. Então, como que nós vamos distinguir se a influência é boa ou ruim? É pelo resultado da ação. Se o que nós desejamos vai fazer o bem para alguém, vai trazer paz, vai trazer conciliação, equilíbrio, ótimo, vem de um bom espírito. Se for exacerbar o nosso próprio orgulho, se for nos motivar a uma posição mais rigorosa, numa posição de exigência, que muitas vezes é aquilo que nós queremos, isso não é bom, porque amplia o conflito. Então é desse sentido que a gente precisa agir para distinguir qual a influência é positiva, qual é negativa. Infelizmente, o nosso tempo já acabou novamente e nós vamos retomar esse estudo a partir da questão 465 na próxima semana. É muito interessante, né? Essa situação que nós estamos mergulhados no mundo de espíritos. Somos espíritos. Estamos mergulhados, apesar de encarnados, sofrendo essas energias. Mas tudo depende de nós. Quanto mais estudamos, mais percebemos que as influências espirituais, elas ocorrem de acordo com a nossa vontade. Isso vai ficar muito patente nas questões posteriores. Vamos fazer a nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela possibilidade do aprendizado, pela presença inspiradora dos vossos mensageiros que vão nos mostrando o caminho, para que, compreendendo a natureza, possamos nos melhorar, nos tornando pessoas melhores. Que as vossas bênçãos se derramem sobre todos nós, nos fortalecendo na jornada, nos trazendo resignação diante das provas e a confiança de que o Pai cuida de nós com todo amor e misericórdia.
Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.